A partir de agora, programa Seara Espírita. Sua sintonia com a paz. Realização: Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Bom dia a você, querido ouvinte do programa Seara Espírita. Receba aí mais uma vez o nosso abraço fraternal, o nosso carinho. Hoje nós estamos aqui começando o trabalho do programa. Eu, Luciano Alencar da Cunha, que vou entrevistar a professora Antonieta Amaral, e o nosso tema de hoje é acerca da literatura espírita. Então contamos com você, fica aí conosco durante essa hora do Seara Espírita, para nós buscarmos nas fontes fecundas dos ensinamentos cristãos caminhos de luz para a nossa vida. O tema de hoje é acerca da literatura espírita. Eu gostaria de lembrar uma frase de André Luiz, através de Chico Xavier, que diz que o livro Com Jesus é, na enfermidade, o remédio oportuno, no lar, o bom conselheiro, e na aflição, o bálsamo salutar. Hoje nós temos a alegria de recebermos aqui no nosso programa a professora Antonieta Amaral, nossa confreira do movimento espírita de muitos anos. É uma alegria enorme recebê-la aqui, junto do nosso programa, junto do nosso coração. Seja muito bem-vinda, Antonieta. Muito obrigada. Nós queremos te agradecer que de pronto aceitou o nosso convite para nós estarmos aqui juntos conversando sobre esse tema tão importante que é a literatura espírita. Então, sinta-se abraçada, seja bem-vinda. Muito obrigada. Quem agradece sou eu, a alegria é minha pela oportunidade de participar dessa iniciativa maravilhosa desse grupo, já que o homem sempre precisou e nesse momento, mais do que nunca, a volta dos nossos corações e pensamentos para as questões espirituais e para o Mestre Jesus, essa volta é essencial, a fim de que tenhamos a força necessária, a esperança e a alegria para fazer frente aos tumultos que estão abalando o planeta nessa fase tão especial. Professora Antonieta, a senhora, ao longo de toda a sua vida profissional, a senhora lidou com a língua portuguesa, lidou com a redação, com a literatura, e nós sabemos também que desde cedo a senhora abraçou o espiritismo como uma proposta de vida. E eu então perguntaria à senhora, nós podemos afirmar que há uma literatura espírita? Podemos afirmar. A partir do lançamento do Livro dos Espíritos, em 1857, a partir de então, quando Allan Kardec, na ocasião, o professor Leon Denisard, a partir do momento que ele lança o Livro dos Espíritos, com todos os fundamentos, fazendo uma investigação muito profunda sobre diversos aspectos, começando a codificação de um intercâmbio e de fenômenos que sempre existiram, colocando ordem. A partir daí, ele formou um grupo de seguidores, ele formou uma linguagem, ele formou uma mentalidade e começaram a se seguir livros dentro dessa proposta. E nós podemos, então, denominar esses livros, que prosseguem, graças a Deus, até hoje, como uma literatura espírita. Professora, e esses livros espíritas, eles têm assim um papel, uma função dentro da sociedade? Eles são úteis? Como que nós podemos entender a justificativa para que exista uma literatura espírita? Bom, o Espiritismo se propõe esclarecer, consolar, não é? Levar o homem ao conhecimento da excelência e da essencialidade do amor. Nesse sentido, a literatura espírita é de uma eficiência extraordinária, já que o Espiritismo nos propõe uma fé raciocinada. A função de consolar é extraordinária,
Quantas pessoas, abrindo às vezes uma única página de uma obra espírita, encontram ali uma frase, um trecho que traz consolo e resposta. Momentos difíceis, eu própria posso testemunhar, em 81, quando meu terceiro filho desencarnou, e mesmo sendo espírita, a dor às vezes era maior que as minhas forças, a saudade, a separação, e eu encontrei força para me reerguer com o livro Entre a Terra e o Céu, ditado por André Luiz. Nesse livro que eu li e reli nessa ocasião, eu ia encontrando a cada dia uma nova frase, um novo esclarecimento, uma nova abordagem que me ajudaram muito. E tenho testemunho de inúmeras pessoas que, através da obra, das obras, encontram respostas e mudam radicalmente. O próprio Dr. Bezerra de Menezes, essa estrela fulgurante, ele recebeu de presente o Livro dos Espíritos numa condução, não tenho certeza se era um trem, um bonde, de um amigo, e após ler o Livro dos Espíritos, que ele leu com um certo escrúpulo, afinal de contas o Espiritismo vem lutando ainda hoje com algum preconceito, naquela época com um forte preconceito, né? Ele, após ler o Livro dos Espíritos, ele faz uma mudança radical da vida dele, passa a dedicar a vida a um sentido novo, servir, amar ao próximo e conhecer os fenômenos que sempre existiram e que muitas vezes traziam um pouco de confusão, fantasias, medos, superstições. Dali ele faz uma virada. E muitos outros livros, Eurípides Barçanufo, por exemplo, quando recebe um livro de Leon Denis de presente, do seu tio Senhor, ele que era um indivíduo envolvido religiosamente, de outra forma, em outra corrente, ele passa uma madrugada lendo a obra de Leon Denis e dali, no dia seguinte, ele assume uma posição, faz uma releitura do livro e muda completamente o seu modo de viver, de lidar com as pessoas, consigo próprio, com a vida. Então, isso falando em grandes nomes, mas todas as pessoas, todos nós, ao contato dessas obras maravilhosas, somos tocados no íntimo do nosso ser. Professora, e quais são os principais autores da literatura espírita? Bom, inicialmente, indiscutivelmente, nós podemos colocar Allan Kardec, porque ele não foi só um codificador no sentido de um indivíduo que fizesse um trabalho como se fosse um trabalho de secretariado, de reunião. Ali, ele entra como autor na medida em que as perguntas que ele elabora para o Espírito de Verdade e a Pleiade luminosa que acompanhava a implantação da terceira revelação no planeta, as perguntas de Kardec são por si só literatura, dando provas de uma inteligência extraordinária e de um refinamento de sentimentos, um refinamento espiritual sem precedentes. Nós costumamos admirar muito as perguntas que geram novas respostas, que geram novas perguntas, e nós vamos identificar aí um método já bem antigo, a maiêutica de Sócrates, que Jesus utilizou largamente no seu evangelho, sempre levando as pessoas a refletir, a perguntar. Então, além de Allan Kardec, professor, teríamos outros autores também relevantes que nós possamos conhecer? Sim, na França, por exemplo, ficaram notórios Leon Denis, extraordinário, deixando obras e trabalhando profundamente com a questão espírita. Leon Denis, ele é um fenômeno porque ele não teve acesso à escola, ele foi apresentado às primeiras letras pela sua mãe,
e aos primeiros números. E a partir dali, ele foi autodidata, aprendeu a ler sozinho e se tornou esse fenômeno. A obra de Leon Denis é de uma sofisticação de pensamento, é de uma pureza linguística, traduzida magistralmente para a língua portuguesa, extraordinária. Podemos dizer que é um fenômeno, né? Um gênio, um espírito preparadíssimo que veio para dar continuidade a essa obra. Bem como o Gabriel Delany, que nasceu até exatamente no dia do lançamento do Livro dos Espíritos, de família espírita. O pai de Gabriel Delany era amigo de Allan Kardec, frequentava. A mãe era médium, colaborou com o trabalho de pesquisa de Allan Kardec. Então, Gabriel Delany teve berço espírita e trabalhou de uma forma fantástica, deixando obras que na França são significativas e tem um sentido e um respeito até os dias de hoje. E Camille Flammarion. Agora, no Brasil, nós recebemos uma figura que eu penso sempre comigo que ainda não foi totalmente compreendida, que é o nosso Chico Xavier. Esse espírito grandioso, esse espírito maravilhoso, esse espírito embutido de um amor sem precedentes na história do Brasil. E Chico Xavier nos deixa uma obra de mais de 400 livros psicografados por ele. Às vezes as pessoas dizem que foram psicografados, por exemplo, ditados por Emmanuel pelas mãos de Chico Xavier. Eu sempre penso que não foram só as mãos, né? Para receber, para conseguir detectar, para ter a disciplina, a dedicação e a entrega de uma vida, para conseguir sintonizar-se com os espíritos que ele sintonizou, trazendo essa quantidade de livros, essa chuva de obras para o Brasil, é preciso ser também um coautor, é preciso ser muito especial, espírito preparado para essa tarefa grandiosa. E agora, através do Chico Xavier, nós precisamos destacar realmente Emmanuel, que foi aquele mentor que orientou o trabalho de Chico. Orientou desde o primeiro dia e acompanhou-o sempre e toda a sua obra. E as obras de Emmanuel, por exemplo, os 5 romances que atraíram tanto a todos nós na juventude, maravilhosos, belíssimos livros, né? Ave Cristo, por exemplo, me recordo que chorei muito quando li Ave Cristo, há 2000 anos. Paulo Estevão, que estamos redescobrindo, aliás, estamos redescobrindo, estamos voltando, porque esses livros, às vezes lidos na juventude e por serem muito envolventes, são lidos de uma forma mais ou menos superficial. E hoje sabe-se que eles não são romances históricos, não é ficção, não há ficção. Na verdade, são livros históricos. O que há é relato da época da passagem do Mestre no planeta e escritos com minúcias que às vezes a gente ainda não detecta, mas todas elas seguem a um objetivo. Então, Paulo e Estevão, por exemplo, é um livro que merece ser relido por nós vez por outra. De vez em quando temos que voltar a Paulo e Estevão. E temos há 2000 anos a história de Públio Lentulus, aquele que mais tarde passamos a conhecer como Emmanuel. Públio Lentulus era um romano, com toda aquele orgulho, com toda aquela ilusão, né? E 50 anos depois, a trajetória de Emmanuel vem nesses 5 romances maravilhosos, que nós aconselhamos aos leitores
aos espíritas, àqueles que estão se iniciando na vida espírita, que leiam com cuidado, estudando essas obras que vão mexer e transformar o nosso mundo interior. Além das obras dos romances de Emmanuel, nós podemos citar toda a obra da coleção Fonte Viva, em que Emmanuel vai pegando trechos das cartas, das epístolas de Paulo, trechos do Evangelho do Divino Mestre Jesus, e vai nos ajudando a interpretá-los de uma forma bem mais ampla, vai ampliando a nossa visão a respeito, nos ajudando a compreender o Evangelho, a compreender a Bíblia, a compreender os Atos dos Apóstolos. É uma obra extraordinária, é uma obra maravilhosa essa coleção. E são muitos outros, são inúmeros outros. Não podemos deixar de falar das obras de André Luiz. André Luiz tem um papel extraordinário, porque ele reporta, traz para nós a vida depois da morte. Como é a vida depois da morte? Quanta gente se pergunta, como é que é o lado de lá? O que eu vou encontrar? Muitas pessoas mergulham numa espécie de penumbra em que sabe-se que alguns vão para o purgatório, uma noção meio vaga do que é esse purgatório, outros para o inferno e outros vão para o céu eterno, mas sem um detalhamento. E André Luiz detalha, é um portal, ele abre um portal e esse portal nos leva de salão a salão e não tem fim. É importante salientar que o papel de André Luiz nos ajuda no processo também de consolar muito a cada um de nós nos transes e nas passagens para o mundo maior. E algumas pessoas inicialmente acham fantástico, né? No plano espiritual tem casas, jardins, repartições, escolas, hospitais, lares, famílias. E é o estudo dessa obra, de todos esses livros, que vai nos familiarizando com essa ideia. Bom também ressaltar que ele não foi o primeiro e nem o único. Se estudarmos a vida de santos, aqueles considerados santos, né, chamados santos, nós vamos encontrar a mediunidade. Há uma santa, acho que é Paula da Cruz, ela está no livro A Mediunidade dos Santos, lançado por Lorival Lopes. Ela, por exemplo, fazia esse papel do André Luiz. Ela relatava o que ela chamava de purgatório. Ela via, conversava, os espíritos vinham, pediam notícias, mandavam notícias para a família. E essa atividade foi exercida por ela. E tem um sueco também, 1600 e pouco, Emanuel Swedenborg, que fazia isso também. Ele via, ele falava e chegou a deixar um livro chamado O Mundo dos Espíritos, extraordinário. Esse fenômeno ele é tão antigo quanto a humanidade. Professora, a senhora citou aí diversas obras, são obras-primas, né, do pensamento espírita, de diversos autores importantes, e hoje nós temos um dado de que há publicados pelo menos 5.000 livros espíritas. Para aquele nosso ouvinte que quer começar a conhecer o Espiritismo, a senhora disse aí da importância de Allan Kardec como aquele que não só codificou, mas que ajudou a estruturar em nível de pensamento a revelação espírita para nós aqui na humanidade, fazendo isso lá em 1857, no século XIX. Então, aquela pessoa que está interessada na literatura, ela deve começar através de qual obra? Ela deve começar indiscutivelmente pelo Livro dos Espíritos, a primeira obra, e seguir o Pentateuco Espírita. Os demais, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, né? Seguir o Pentateuco. Ali, não só ler, estudar, para então ter uma base para uma leitura posterior, mas uma leitura feita
com conhecimento, discernimento, para discernir o que é realmente literatura espírita e alguns ensaios que têm surgido, algumas abordagens que não são assim tão criteriosas quanto deveriam ser. Mas para discernir uma coisa da outra é preciso conhecer a codificação primeiro. E toda essa codificação encontra-se gratuitamente em diversos sites da internet. É só você ir utilizar a sua máquina de busca, digitar o Livro dos Espíritos ou digitar Allan Kardec e você vai verificar que toda essa obra e a maioria dessas obras que foram aqui comentadas, todas elas disponibilizadas gratuitamente aí no seu computador, no seu tablet, no seu telefone, uma vez que a finalidade dos Espíritos é fazer chegar luzes aos nossos corações, aos nossos entendimentos. Bom, vocês estão ouvindo o programa Seara Espírita, hoje comigo, Luciano Alencar, que entrevisto a professora Antonieta Amaral acerca do tema literatura espírita. No primeiro bloco, Antonieta, você colocou uma informação muito relevante de que o médium, ao receber uma obra espírita, ele não fornece só as mãos, mas ele também é um coautor, no sentido de ter lá na sua mente arquivos espirituais que possam ajudar com aquele espírito que inspira a obra, que dita a obra. E aí você deu o exemplo magnífico aí do professor Allan Kardec, que fez isso durante toda a codificação. E eu queria fazer contigo agora uma ponderação um pouco polêmica, Antonieta. Sim. É porque, conforme nós havíamos afirmado no primeiro bloco, já são mais de 5.000 livros publicados e muitos deles intitulados livros espíritas. E muitos médiuns que se multiplicaram aí em toda parte, recebem os livros, escrevem os livros, publicam. Como pensar essa nova literatura espírita? Por isso mesmo, nós salientamos a necessidade de conhecer as obras da codificação, e porque é preciso ter uma bússola, né? A codificação é a bússola que nos permite identificar uma coisa de outra. Há muitos espíritos, muitos autores de boa vontade, que com amor querem passar o conhecimento, traduzir a sua maneira, a sua visão do espiritismo, fazem com muito amor. Outros se lançam, muitas vezes ainda sem um determinado preparo maior para essa empreitada, não é? E há, como inevitavelmente em quase tudo nessa glória capitalista que nós vivemos, lamentavelmente há também aquelas pessoas desavisadas que procuram, enxergando aí um veio, porque há uma procura do ser humano, há uma necessidade no coração de cada um de esclarecimento, de entendimento, de consolo, não é? Então, percebendo esse veio, muitas pessoas se lançam, né? Lê alguma coisa, conhecem e se lançam publicando obras e fazendo programas, nem sempre tão assim fiéis à proposta espírita. Isso é inevitável em qualquer atividade humana, nesse mundo do capitalista que nós vivemos, onde se vê a possibilidade financeira, surgem aqueles que procuram lançar algum produto. E aí, lamentavelmente, esse tipo de obra a gente qualifica assim, mais como um produto que como realmente uma obra que obedece o intuito de instruir e de nos levar a amar. Instruí-vos, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. O Espiritismo não visa essa questão financeira, tanto é que Luciano acabou de apresentar sites, os livros podem ser baixados em PDF, de graça. A intenção é levar, ofertar, disponibilizar o conhecimento
que é imprescindível nos dias de hoje a todos os que queiram, a todos os que estão interessados e que precisam. Nós não fazemos proselitismo, não tentamos convencer a ninguém, e sim disponibilizar o conhecimento àqueles que já buscam, que têm dentro de si uma necessidade. No Brasil é interessante porque muitas pessoas não se dizem espírita, mas o espiritismo está entrando lentamente nos corações e no inconsciente coletivo. A questão da reencarnação, que muitas pessoas brincam na minha próxima encadernação, outros brincam, mas é uma questão que ela está entrando na mente, no mundo. A gente vê desenho animado, por exemplo. Do dia eu vi um desenho animado, achei bonitinho. O passarinho é atingido por uma pedra e ele cai, e o espírito dele sai batendo asinhas assim, invisível. E a gente vê então que essa ideia, o lançamento de Kardec está se espalhando pelo mundo. Mas essa obra, essa parte polêmica, a falta às vezes de uma seriedade maior, é inevitável. Onde há ser humano, existe esse e aquele. Felizmente, o que prepondera são aquelas criaturas bem intencionadas, que com muito amor estão tentando ajudar nessa transição planetária. Então, professora, com essa, digamos assim, essa abundância de títulos, não significa que nós temos também uma abundância de qualidade, né? Sim. Porque com essa mercantilização que existe por parte de alguns, é a minoria, mas existe, nós precisamos de estar atentos para saber o que nós vamos ler. E aí eu pergunto à senhora, como que nós devemos selecionar o que nós lemos? Porque diante de um universo tão grande, né, eu disse aí das obras efetivamente publicadas, mas ainda tem aqueles textos que sempre são colocados nas redes sociais, que estão por toda parte. Então nós precisamos de ter um senso crítico, nós precisamos de selecionar o que nós vamos ler, ou nós devemos ler tudo? Qual que é o posicionamento da senhora? O grande apóstolo, nos aconselhou: leia tudo e retende o bem. Para sabermos se a obra está de acordo com os princípios evangélicos e espíritas, é necessário que a gente leia. Professor, então no Espiritismo não tem índex proibitório, não? Não, nós não temos isso não. Nós somos livres para ler, pensar, tomar conhecimento de outras filosofias religiosas, de outras abordagens, e sempre com esse critério, esse discernimento de reter tudo que está de acordo com o Divino Mestre Jesus, sob a luz do Espiritismo. Aí fica para nós uma certeza maior de estarmos trilhando o caminho a que nos propusemos. Então, eu gostaria de fazer esse destaque, porque o Espiritismo, ele é um ensinamento libertador. O Espiritismo te permite fazer a leitura da obra que você quiser, mas a consciência de reter o bem está dentro da sua mente, está dentro do seu coração. Então, diante de um universo tão grande de informações, a orientação que nós podemos dar para os leitores é que analisem e passem essas informações pelo crivo da sua mente, do seu coração, pelo crivo daquelas obras básicas que a professora Antonieta aqui nos colocou. Se a mensagem estiver coerente, se a mensagem estiver adequada, tiver ressonância em você e nas bases dos ensinamentos espirituais, que ela seja acolhida como bem. Mas se por outro lado ela não passar nesse crivo, nós devemos então deixar em segundo plano essas informações para reter realmente só aquilo que nos edifica. E eu gostaria de lembrar aqui um crivo que eu gosto muito de usar, que é o crivo de Sócrates. Uma vez o Sócrates estava na praça em Atenas ensinando seus discípulos, e um deles chegou para ele e falou assim: Sócrates, eu tenho que te contar alguma coisa que eu fiquei sabendo. E o Sócrates, com aquela sabedoria, com a paciência dele, virou ali para o discípulo e perguntou para ele: você já passou essa informação pelos crivos? Ele falou: não, quais crivos?
Então, olha só, eu vou te ajudar. O que você vai me falar é bom? Aí o discípulo disse assim, não, muito pelo contrário, o que eu vou te falar é ruim, uma coisa horrorosa, horrível. E aí então o mestre pergunta de novo, o que você vai me falar é útil? Serve para alguma coisa? E o discípulo, não, o que eu vou te falar não tem utilidade alguma, não serve para nada. Finalmente o Sócrates perguntou, mas pelo menos o que você vai me falar é verdadeiro? E o discípulo, eu não sei, eu vou te falar do jeito que eu ouvi. Eu vou passar para você aquilo que eu recebi, mas não sei se é verdadeiro, não tenho a menor ideia e até tenho dúvida se é verdadeiro ou não. E aí então Sócrates arrematou dizendo assim, olha meu amigo, se o que você vai me dizer não é bom, não é útil, não é verdadeiro, então você não precisa de me dizer, porque eu não quero e não preciso saber dessa informação que você me traz, porque ela não é nem boa, nem útil, nem verdadeira. E então o crivo de Sócrates pode ser utilizado até hoje na literatura espírita. Leia o que você quiser, mas observe, é bom, útil ou verdadeiro? Está coerente com o ensinamento de Allan Kardec, do Espírito Verdade e desses autores que a professora Antonieta comentou conosco hoje? Se estiverem, que bom, você mesmo fez a sua própria seleção de acordo com a sua consciência. Mas voltando aqui à entrevista... Eu só gostaria de fazer uma observação seguinte. É preciso apoiarmos os jovens, os novos escritores, trabalhadores da seara que se propõem, precisam de apoio, a vida não para e o mundo sempre, o Espiritismo deu a primeira palavra, se conforme Allan Kardec afirmou, foi dada a primeira palavra, a última nunca será dada, porque não só o Espiritismo, não é? A religiosidade, a partir do Deus único, a primeira revelação, com Moisés, a segunda com Jesus, a terceira com essa pleiade de espíritos que através de Kardec trouxe os ensinamentos complementares. É como uma árvore que vai sempre crescendo, novos galhos vão surgindo e ninguém quer deter isso. Contudo, aquela pessoa que tiver uma certa dúvida, estiver iniciando, leia no Brasil, leia Chico Xavier. É a fonte pura e cristalina. E são tantas obras. A gente abre o livro Pão Nosso, às vezes, num momento de dúvida, e vem ali uma resposta após uma oração que é como se tivesse sido endereçada diretamente a nós. Toda a obra de Chico Xavier é uma obra indiscutível. Então, para aquele que não tem muita certeza, ou esteja começando, não tem ainda dado os passos mais decisivos na codificação, leia Chico Xavier, leia Kardec, Chico Xavier. E aí não tem margem para erro nem para dúvida, né? É verdade. E por falar em Chico Xavier, nós começamos aí o nosso programa com uma música que faz uma homenagem a ele. E o Chico ele tinha uma forma de ensinar muito interessante. Primeiro ele ensinava vivendo, né, dando exemplos. Mas ele se reunia periodicamente debaixo de um abacateiro e ele lia um trecho de uma obra, geralmente do Evangelho segundo o Espiritismo, e depois ele e as pessoas que ali estavam comentavam esses ensinamentos espirituais, mostrando que para a nossa busca espiritual nós precisamos de ter boa vontade. É importante, através dessa boa vontade que o Chico nos deixou como exemplo, essa seriedade e essa disciplina de estudar sempre, de estar sempre em contato, alimentando o seu ideal, alimentando a sua alma, fortalecendo, erguendo as nossas forças espirituais para fazermos frente de forma positiva aos desafios que a vida nos propõe. Porque o planeta, longe de ser uma colônia de férias, como muitos gostariam que fossem, esse planeta é um planeta escola.
Aqui a gente vem para aprender e, como numa escola, quando a gente acaba de resolver um problema, muito bem acertou, é-nos oferecida uma outra questão para resolvermos e assim por diante. Para isso é preciso força, é preciso também um espírito olímpico, né? Diante das questões da vida, encarar essas questões com boa vontade, assim como os atletas encaram os obstáculos que eles têm, com alegria e boa vontade. Então é importante encarar a vida, mas para isso, esses ensinamentos, esse espírito estudioso é que vai nos fortalecer ao lado da prece e ao lado das posturas aconselhadas, vai nos oferecer, vai nos fornecer as condições necessárias para acertarmos o máximo possível, ainda que seja pouco a pouco, porque a evolução não dá salto, aos pouquinhos, mas dia a dia, ininterruptamente, fazendo a nossa reforma íntima e para isso contando com o estudo, com a oração e com as posturas aconselhadas pelos nossos mentores espirituais. Professor, eu peço desculpa aqui pela tosse, mas essa semana... Acontece, né? Essa semana que a gripe me pegou, e eu peço desculpa também a você, nosso ouvinte aí, por isso. O benfeitor Emmanuel, através do Chico Xavier, diz que um livro restaurador e enobrecido é um sábio que ampara em silêncio, um médico que auxilia sem alarde e um professor que esclarece sem atritos. A senhora pode comentar para nós, professora, essa lição de Emmanuel? Então vamos lá. Um livro restaurador e enobrecido é um sábio que ampara em silêncio. Amparados mesmo. Conforme exemplifiquei agora há pouco, e a maior parte de nós tem o costume de fazer uma oração antes de tomar uma atitude, antes de tomar uma determinada decisão, e abrirmos uma página de um livro dos nossos amigos e mentores espirituais, e somos amparados então nessa nossa escolha, e nesse momento recebemos o amparo através das vias da intuição. Um médico que auxilia sem alarde, porque as nossas forças espirituais, oriundas da leitura, da reforma íntima, do exercício do bem, aconselhado pelos espíritos, pelas falanges de luz, elas nos trazem também uma ajuda na organização do nosso corpo, e isso da nossa saúde, e isso tem sido muito salientado hoje com a física quântica, a importância e a influência que tem na nossa organização celular, dos átomos, etc., o poder do pensamento e da oração como um auxílio forte na melhora, na cura, quando isso é possível. Então, é de fato um trabalho de um médico que auxilia sem alarde e um professor que esclarece sem atritos. Encontramos na obra os ensinamentos sempre veiculados com amor, através das energias do amor, e assim somos esclarecidos e orientados. Antonieta, com o advento do e-book e das novas tecnologias digitais, algumas pessoas dizem que o livro está com seus dias contados, que ele vai desaparecer. Estou me referindo ao livro de papel. Como que a senhora vê isso no universo aí da literatura? O importante são as letras, ou será que o livro de papel ainda vai sobreviver? Bom, essa é uma questão que só o futuro dirá, né? Mas, assim, meu ponto de vista é que o livro não desaparecerá com muita facilidade, não. As pessoas gostam do objeto livro. Ler, manusear, riscar, marcar,
voltar, ele facilita, existe uma relação de amor com o livro, e poderíamos dar como exemplo o rádio, o radinho. Por exemplo, a internet, a informática veio com força total, entretanto você vai ao campo, você vai no lar e tem uma pessoa com o rádio ligado, ouvindo o seu programa, e eles coexistem, tanto essa tecnologia mais avançada quanto o rádio coexistem de uma maneira extraordinária. Há um tempo atrás havia um rapaz pintando a nossa casa e o radinho pendurado e ele ouvindo alegremente. Então, se complementam-se, cada um tem o seu espaço. Eu vejo dessa forma. Agora, o mundo é muito dinâmico e surpreendente, né? Verdade. Eu não pude deixar de observar que a senhora trouxe alguns apontamentos e, junto desses apontamentos, a senhora trouxe uma obra extraordinária, No Invisível, de Leon Denis. A senhora quer falar sobre ela um pouquinho? Bom, o livro No Invisível eu até trouxe, na verdade eu ia trazer um outro e trouxe por acaso. Fiz uma troca agora na hora de sair. Mas esse livro No Invisível, ele trabalha muito o processo da mediunidade e nos planos, Leon Denis procura trabalhar o plano material, o plano físico do médium e o plano invisível, o trabalho feito pela outra dimensão. E com uma força de esclarecimento, uma força de convencimento, uma argumentação e uma fundamentação teórica extraordinária. É um livro para ler com cuidado, porque a linguagem de Leon Denis, ela é uma linguagem mais trabalhada. E a linha de raciocínio, a maneira de expor, não é que Leon Denis procurasse ser erudito. Na verdade, ele era um erudito. Ele era um gênio. E as ideias que proliferavam dentro dele precisam de uma roupagem. A roupagem da ideia é a palavra. E ele era detentor de um vocabulário muito rico e muito extenso. E o livro traz uma contribuição muito forte. E é preciso, para termos acesso a essa contribuição, a disciplina, a paciência, a boa vontade e o amor de ler calmamente essa obra. Nós vamos chegando ao final do nosso programa Seara Espírita de hoje. Nós queremos agradecer a professora Antonieta Amaral pela bendita oportunidade de estar aqui entre nós e queremos deixar o microfone aqui da Rádio Correio da Serra à disposição sua, professora, para suas considerações finais. Bom, eu gostaria ainda de acrescentar que você perguntou sobre o livro e eu falei sobre a linguagem do livro, mas é preciso a gente salientar a linguagem da obra espírita. A linguagem da obra psicografada por Chico Xavier é extraordinariamente perfeita em termos de língua portuguesa. É extraordinariamente bem construída. A gente comenta e a gente percebe como professor, tantos anos como professora, a gente percebe no aluno espírita, aquele que desde criança teve acesso ao livro espírita, é uma linguagem, uma facilidade de escrever, uma clareza de expor seus raciocínios maior. Então, o respeito pelo nosso idioma, o respeito pela língua pátria, nas obras psicografadas por Chico Xavier, precisam ser ressaltados. É de uma beleza extraordinária. E não se trata de beleza por beleza, para fazer literatura, e sim a beleza a serviço de um objetivo maior. Então, esse respeito à língua portuguesa que está desaparecendo, a língua precisa voltar a ser bem tratada, não é? E o médium, o jovem escritor, aquele que está se propondo, precisa de uma sintonia muito profunda com a espiritualidade maior, a fim de que a obra venha, através dele, veiculada com esse critério linguístico que é tão importante.
O respeito à língua portuguesa, né, professora? O respeito à língua portuguesa. Tá certo, professora. Mais uma vez, então, receba aí a nossa gratidão por ter estado aqui entre nós e dedicado aí o seu precioso tempo para nós conversarmos sobre o assunto literatura espírita. Nós agradecemos também os demais companheiros que estão aqui no estúdio, o Domingos, que está na técnica, o Fred, que está aqui nos acompanhando com a gravação, ao Paulo, que veio acompanhando a Antonieta, e a você, em especial, nosso ouvinte do programa Seara Espírita, que agradecemos pela sua fidelidade, por estar conosco aqui todos os sábados, de 9 às 10, nas ondas da Rádio Correio da Serra, 1230 kHz. E vamos te deixar aqui ouvindo uma música clássica que é da autoria espiritual de Crisóstomos, recebido pela médium Helenice da Cruz Machado Bela, no CD Luz dos Sons, volume 4, onde eles desenvolvem o tema Deus é nosso refúgio e nossa força, que é o Salmo de número 45. E, Antonieta, então, fica à vontade aí para os seus agradecimentos. Eu agradeço essa oportunidade de trabalhar um pouquinho nessa manhã tão barbacenense, essa manhã chuvosa, fria, mas os nossos corações se aquecem ao contato dessa leitura, ao contato desse preparo, ao contato dessa oportunidade. Agradeço à Rádio Correio da Serra, agradeço aos ouvintes, envio meu abraço fraterno a todos aqueles que estão se envolvendo, já se envolveram com a Seara Espírita, e desejo que todos nós possamos orar com mais intensidade nesse momento de convulsões pelo qual o Brasil passa. Orarmos muito de todo o nosso coração, porque a prece intercessória, a prece pelo país, a prece pelos nossos políticos, pelos homens, pelos empresários, pelos homens de poder, que enviemos a cada um nossa energia de amor e o desejo de que a espiritualidade maior tenha alcance a cada brasileiro, principalmente aqueles com poder de decisão. Meu abraço e um sábado feliz e um final de semana maravilhoso para todos. Que assim seja, fiquem com Deus e até o próximo Seara Espírita. Obrigado. Você ouviu o programa Seara Espírita, realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. Seara Espírita.